Pessoal, voltei e agora a gente recorre novamente à Vera Maria Candô. Vejam aqui, a diferença está no chão da escola, algumas propostas para trabalharmos nossas práticas pedagógicas. Nesse momento, nessa aula, eu não vou ficar lendo todos os trechos que eu trouxe aqui para você, tá? Eu coloquei vários trechos que são bons, servem de leitura complementar, mas eu quero ser mais objetivo nesse momento. Vejam aqui. Então, nesse primeiro trecho, a autora vai dizer que a diferença é constitutiva da ação educativa. Nós precisamos nos afastar daquela perspectiva assimilacionista que não se preocupa em reconhecer as diferenças dentro da escola. Na verdade, a diferença é constitutiva da ação educativa. Nós precisamos identificar a diferença, revelar a diferença e valorizar a diferença. E a proposta da autora é que os professores construam práticas pedagógicas que assumam a perspectiva intercultural. E como nós vimos, assumir a perspectiva intercultural é valorizar e promover o diálogo entre as diferentes culturas, ok? Bom, para que o professor possa construir práticas pedagógicas que assumam a perspectiva intercultural, 4 elementos são muito importantes. Reconhecer nossas identidades culturais, desvelar o daltonismo cultural presente no cotidiano escolar, identificar nossas representações dos outros, conceber a prática pedagógica como um processo de negociação cultural. Então nós vamos estudar cada um desses elementos, tá? Os pontos importantes. Vejamos. Reconhecer nossas identidades culturais. A autora ensina que nós tendemos a ter visões estereotipadas sobre nós mesmos. Então nós recebemos influências da mídia, por exemplo, e normalmente tendemos a ter essas visões estereotipadas sobre nós mesmos. Então é importante que a escola, a partir do trabalho do professor enquanto mediador, ajude o sujeito a ter consciência das suas raízes culturais, tá? A identificar, a reconhecer, a ter consciência das suas raízes culturais. Aqui, por exemplo, a autora fala: a socialização entre os alunos dos relatos sobre a construção de suas identidades culturais em pequenos grupos tem se revelado uma experiência profundamente vivida, muitas vezes carregada de emoção, que dilata a consciência dos próprios processos de formação identitária do ponto de vista cultural, assim como a capacidade de ser sensível e favorecer este mesmo dinamismo nas respectivas práticas educativas. Ou seja, é interessante realizar com os alunos atividades, exercícios de identificação cultural, né? De identificação das raízes culturais das famílias, e do contexto em que a criança está inserida, do bairro, da comunidade. Dessa forma, os alunos podem realizar pesquisas sobre as suas próprias famílias, trocar informações, tomar consciência das suas raízes culturais, das raízes culturais do outro e valorizar as próprias raízes culturais, bem como as raízes culturais do outro, ok? Um outro elemento é desvelar o daltonismo cultural. O que é o daltonismo cultural presente no cotidiano escolar? O daltonismo cultural, gente, é na verdade o não reconhecimento das diferenças. Então pode ser diferenças étnicas, diferenças, por exemplo, de gênero, etc. Daltonismo cultural é a não identificação das diferenças. Aqui nós temos um problema provocado pelo daltonismo cultural. Então, o problema na escola, que é a distância entre as experiências socioculturais dos alunos e a escola, o que favorece o desenvolvimento de uma baixa autoestima, elevados índices de fracasso escolar e a multiplicação de manifestações de desconforto, mal-estar e agressividade em relação à escola. O daltonismo cultural faz com que as pessoas envolvidas no processo educativo não olhem para a diversidade e, consequentemente, não consigam compreender quais são as expectativas, necessidades e interesses dos grupos de alunos. A escola, ela se organiza oferecendo um padrão de ensino para os alunos. Vários alunos não vão se adequar a esse padrão de ensino porque eles não conseguem se reconhecer ali dentro, eles não enxergam a cultura deles sendo representada ali naquele padrão de ensino. Então eles tendem a se distanciar da escola. As consequências possíveis: fracasso escolar,
desinteresse do aluno pela escola, com isso geram as desconfianças entre alunos e professores, esse aluno desinteressado é visto, por exemplo, como preguiçoso, como mau aluno, e até casos de violência podem surgir aí, né? Então esse é um problema sério aí decorrente do daltonismo cultural, por isso que a gente precisa resolver essa questão e passar a reconhecer, olhar para a diversidade, reconhecer as diferenças culturais, etc. Identificar nossas representações nos outros, aliás, desculpem, dos outros, né? Como que nós vemos os outros. Então aqui a autora diz, né, incluímos na categoria nós, em geral, aquelas pessoas e grupos sociais que têm referenciais culturais e sociais semelhantes aos nossos, que têm hábitos de vida, valores, estilos, visões de mundo que se aproximam dos nossos e os reforçam. Os outros são os que se confrontam com estas maneiras de nos situar no mundo, por sua classe social, etnia, religião, valores e tradições. A gente precisa tomar consciência, né? Como que normalmente eu represento o outro? Qual é a visão, qual é a representação que eu tenho do outro? E, dependendo da representação, eu preciso desconstruir. Se eu tenho uma ideia, por exemplo, uma visão etnocêntrica do outro, ou seja, eu carrego a melhor cultura, o outro não, o outro está privado de cultura, por exemplo, subjuga o outro, isso é um problema sério, não é? Então a escola precisa ajudar o sujeito a identificar quais são as representações que ele tem dos outros. Isso é um ponto muito importante. E aqui nós temos as 3 formas como a diversidade tem sido enfrentada. Vejam aqui, ó. Primeiro, o outro como fonte de todo mal. Então, essa é uma forma, né, de ver o outro. Assume-se uma visão binária e dicotômica. Uns são os bons, os verdadeiros, os autênticos, os civilizados. Então, os heterossexuais, os civilizados, os homossexuais, aqueles que reproduzem a pouca vergonha, né? Então, muitos podem enxergar dessa forma. Os cultos, né? Os bons, os cultos, os defensores da liberdade e da paz. Os outros são maus, falsos, bárbaros, ignorantes, terroristas, incapazes, preguiçosos. Né? Uma outra forma como a diversidade tem sido enfrentada, o outro como sujeito pleno de um grupo cultural. Parte de uma concepção de cultura em que esta representa uma comunidade homogênea de crenças e estilos de vida. Então, se o sujeito, por exemplo, ele faz parte de uma comunidade, ele é membro daquela comunidade pronto. É como se ele não pudesse viver outras expressões culturais, outras formas de vida, enfim. Então, o outro como sujeito pleno de um grupo cultural. E com isso, a gente tende a criar o quê? Os guetos culturais, né? Fulano pertence àquele grupo, ciclano àquele outro grupo. Então, aqui, ó, a radicalização dessa visão levaria a encerrar a alteridade na diferença. As diferenças são essencializadas. E uma outra forma, o outro como alguém a tolerar. Convida a admitir a existência de diferenças, mas nessa admissão reside um paradoxo, já que ao aceitar o diferente como princípio, também se deveria aceitar os grupos cujas marcas são os comportamentos antissociais ou opressivos. Quer dizer, então, se o outro é sempre alguém a tolerar, se eu tenho isso como um valor, um princípio, e quando eu estou diante, por exemplo, do outro que é membro de um grupo nazista, será que eu tenho que realmente tolerá-lo? Então vejam que não basta, não é? Se nós formos aí para os ensinamentos, né, de Vera Maria Candô e de Tadeu Tomás da Silva, enfim, o que nós entendemos? Nós entendemos que é preciso sempre compreender as diferenças a partir de uma visão crítica. Né? Então a gente precisa compreender a partir de uma visão crítica, tomando consciência, olhando para processos históricos, fazendo as devidas análises. Tá? Não, por exemplo, construindo uma visão débil com relação às diferenças. Bom, pessoal, um outro elemento, conceber a prática pedagógica como um processo de negociação cultural. Então, a prática pedagógica como um processo de negociação cultural. A gente entra aqui num ponto complexo, né? É preciso assumir as lentes que permitem encarar as práticas educativas como processos de negociação cultural.
E este olhar tem implicações, tem duas implicações. Primeiro, evidenciar a ancoragem histórico-social dos conteúdos. Vejam aqui, por exemplo, currículos. Visão do conhecimento ahistórica. Normalmente é o que nós temos nos currículos, uma visão do conhecimento ahistórica. Por quê? Porque a escola ela fica muito comprometida com aquelas afirmações absolutas, com as afirmações universais, em simplesmente transmitir aos alunos conhecimentos acabados, prontos, verdades absolutas. Tá? Isso é muito mais cômodo, inclusive, para a escola. Então, a visão do conhecimento ahistórica, conhecimento escolarizado como acúmulo de conceitos e fatos que, uma vez constituídos, se estabilizam, adquirem legitimidade social e se transformam em verdades inquestionáveis. Isso aqui é um problema. A gente precisa justamente romper com isso. As questões multiculturais questionam esse universalismo. Não se trata de relativismo absoluto, mas exige desvelar o caráter histórico e construído dos conhecimentos escolares. Então, aquilo que a gente estava falando do material didático. O índio tem uma figura vista como preguiçoso, né? Será? O negro como inútil, será? Dentre outras visões estereotipadas ou histórias contadas pelo colonizador que estão presentes no currículo escolar e que até hoje são reproduzidas, nós precisamos questionar isso. Fazer uma análise mais minuciosa, né, dos processos históricos. A ancoragem histórico-social dos conhecimentos supõe o quê? Supõe analisar as raízes históricas dos conteúdos, dos fatos que nós estamos estudando e analisando. Conceber a escola como espaço de crítica e produção cultural. A escola é concebida como um centro cultural em que diferentes linguagens e expressões culturais estão presentes e são produzidas. É preciso dialogar com os processos de mudança cultural presentes em toda a população. Então, a escola que se posiciona de forma muito conservadora, que impõe um padrão, ela acaba negando a mutação cultural existente na sociedade. E ela distancia, obviamente, muitos alunos, né? Então, ela não se responsabiliza por compreender as diferenças culturais e, consequentemente, distancia muitos alunos, ela não cumpre o seu papel. O desafio do professor é justamente tentar compreender essa mutação cultural, olhar para esse processo constantemente. E é no âmbito do projeto político-pedagógico, por exemplo, que os professores vão discutir sobre esses novos cenários, as novas possibilidades, e trazendo essa discussão para dentro da escola, eles podem se preparar, então, para trabalhar com essas mudanças. Bom, vamos lá, pessoal, vamos resolver exercícios. Aqui, com os exercícios, eu quero complementar alguns pontos para vocês, tá? Então, eu não li todos os trechos que eu coloquei, mas você pode fazer a leitura deles para complementar o que nós vimos. A proposta da autora é os professores realizarem suas práticas educativas com base na perspectiva da interculturalidade, da aproximação entre as culturas, das trocas, do diálogo entre as diversas culturas, não é? Essas questões, elas vão trazer algumas possibilidades de complementação para nós. Vamos ver essa questão 1. É importante que consideremos a escola como um espaço de cruzamento de culturas e saberes. A escola deve ser concebida como um espaço ecológico de cruzamento de culturas. Conceber a dinâmica escolar nesse enfoque supõe. Então vejam que quando a escola se organiza para ser um espaço de cruzamento de culturas e saberes, quer dizer que ela se responsabiliza por esse processo. Nós estamos falando de uma organização curricular, tá? Vejam, criar associações e grupos de debates multiculturais de forma a proporcionar o contato de todos os alunos com todas as culturas. Seria uma possibilidade? De repente pode ser. O que nós temos que entender é o seguinte, será que não tem alguma alternativa que seja melhor, ou seja, alguma solução que realmente seja melhor do ponto de vista mais sólida? Né? Vejam a alternativa B. Repensar seus diferentes componentes e romper com a tendência homogeneizadora e padronizadora que impregna suas práticas. Então, como nós vimos, por que construir um espaço ecológico de cruzamento de culturas? Para valorizar o multiculturalismo, a interculturalidade.
De repente, simplesmente criar associações e grupos de debates não basta, mas romper com tendência homogeneizadora e padronizadora que impregna as práticas, isso aqui é um ponto bem importante, né? Demonstra solidez. Então é a alternativa B. Aqui, desenvolver práticas multiculturalistas para os alunos em situações de risco. A gente tem aqui até um problema, né? Toda vez que as alternativas trazem criar medida tá assim, assado para determinado grupo, a gente está falando de segregação. Na verdade, nós queremos uma educação democrática, de qualidade para todos, né, de inclusão. Promover debates que permitam à comunidade escolar participar ativamente das decisões e aceitar os limites de atuação da média gestão. Nada a ver. Então, está aqui na letra B. É ela que se refere a uma mudança do projeto curricular de fato. Para Viegas e Osório, não estudamos esses autores, não tem problema. A educação emerge nos discursos políticos como meio de mobilização no contexto das transformações sociais, tornando-se necessária possíveis mudanças no contexto escolar. Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir. Então, primeiro ponto, gente, nós estamos falando aqui sobre mudanças, né, no contexto escolar. A sociedade e a cultura são elementos transformadores da escola? Com certeza. Então, se eu olho para aquilo que acontece na sociedade e na cultura, a escola precisa, vamos dizer assim, acompanhar mudanças sociais e culturais para poder cumprir a sua função social. Então, sociedade e cultura são elementos transformadores da escola, sim. Esses discursos sinalizam a importância de se compreender a educação na dinâmica de transformações do movimento político. Sim, com certeza. 2. A sociedade e a cultura são elementos transformadores da escola, da economia, mas não influenciam a escola de forma globalizada. Influenciam, né, gente? Influenciam a escola em todas as suas atividades, organização, estrutura, etc. As possíveis mudanças no contexto escolar não exigem um perfil de indivíduo participativo. A tendência é essa, né? Exigir o quê? Se eu quero transformação social, sociedade mais democrática, etc., nós precisamos aí do indivíduo participativo. As mudanças no modelo de escola buscam transformá-lo com a possibilidade de atender a demanda social e cultural, sim. Eu vejo que nós não lemos o texto indicado, os autores indicados, mas você consegue resolver a questão. Então, de repente, numa prova, você não conhece a referência bibliográfica, não se desespere, tá bom? Resolva com calma, com base no que você estudou, no conhecimento geral que você tem sobre educação, você vai conseguir resolver as questões. Então, assinale a alternativa correta, correta 1, 3 e 5. Cadê? Aqui C1, não. Aqui é 1, 2 e 5. Ixi, aqui tá errado, hein, pessoal? Eu acho que tá errado, acho que aqui é 3. Tá? Então eu vou colocar C, 1, 3 e 5, tá? Porque aqui fica 1, 2 e 3, 1, 2 e 5, 2 não. Então vamos colocar aqui, arrumar aí, em vez de 1, 2 e 5, 1, 3 e... Ah, não, tá certo, é 1, 2 e 5 mesmo. Ei, Vinícius, aqui ó, é 2. É isso, é a C mesmo, 1, 2 e 5. 3. Analise a tirinha a seguir para responder a questão. Então diz, eu nunca tinha visto um saci branco e de olhos azuis. De onde eu vim só tem gente branca. É? E de onde tu veio? É de um livro didático. Beleza, até falamos sobre isso. O problema fundamental da escola e do material didático impresso, exemplo da tirinha, residiria no conteúdo curricular veiculado, o qual pode apresentar um viés essencialmente ideológico, científico ou científico-ideológico. Atualmente, essa percepção de escola e de material didático na perspectiva do multiculturalismo e do papel social da escola tem sido considerada simplificadora e redutora. Por quê? Pois a escola não pode ser resumida apenas a um lugar de viabilização do poder ideológico dominante, a partir dos conteúdos curriculares que transmite aos alunos. Verdade ou não? Sim. Então a escola, gente, ela não pode ficar refém da cultura dominante, executar esse papel determinista, né, de simplesmente servir e reproduzir a cultura dominante. 2. Outros elementos característicos do sistema escolar merecem destaque e atenção cuidadosa, tais como os métodos de avaliação da aprendizagem dos alunos,
o exercício da prática pedagógica docente, a construção dos saberes escolares, a utilização dos recursos didático-pedagógicos no processo educativo, etc. Com certeza. A forma como nós organizamos o processo didático, a metodologia, como nós vamos trabalhar, como nós aplicamos a avaliação, isso também contribui para fugir desse viés que está sendo reproduzido na tirinha ou reproduzir esse viés. Né? 3. O caráter de autoridade multicultural do livro didático encontra sua legitimidade na crença de que ele é depositário de um saber a ser decifrado, pois se supõe que o livro-texto contenha uma verdade sacramentada a ser transmitida e compartilhada. Sim, então essa é a ideia. Não é? O livro didático ele tem autoridade, então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós vamos colocar e veicular no livro didático, porque uma vez que está ali a informação, ela tem autoridade, as pessoas vão olhar para aquela informação e vão identificar aquilo como uma verdade. Então ele pode ser um influenciador negativo na formação do sujeito. Por quê? Porque ele pode reproduzir uma visão colonialista, visões preconceituosas, etc. Estão corretas 1, 2 e 3. Letra A. 4. A escola de qualidade social adota como centralidade o diálogo, a colaboração, os sujeitos e as aprendizagens, o que pressupõe, sem dúvida, atendimento a requisitos tais como independência do currículo e a infraestrutura, entendida como espaço informativo dotado de efetiva disponibilidade de tempos para sua utilização e acessibilidade. Gente, independência do currículo é muito difícil, não é? É óbvio que a escola, a partir do momento que ela vai organizar o currículo, o projeto curricular, ela não tem uma independência, uma autonomia absoluta, autonomia relativa. A gente precisa olhar para diretrizes, documentos, etc. Revisão das referências conceituais quanto aos diferentes espaços e tempos educativos abrangendo espaços sociais dentro da escola. Parece que, vamos dizer assim, consideração sobre a inclusão, a valorização das diferenças e o atendimento à pluralidade e diversidade cultural. É a C, não é? Por quê? Porque ela está falando, a escola de qualidade social adota como centralidade o diálogo, a colaboração, os sujeitos e as aprendizagens. Tá? Então, nesse caso, nós estamos olhando para a diversidade, por exemplo. Consideração sobre inclusão, valorização das diferenças, atendimento à pluralidade, é a C. Às vezes numa questão, a gente se depara com uma ou outra alternativa que tem lógica, que não está errada, mas não condiz com o que está sendo pedido. As bancas recorrem a isso também. Aliás, eu estou aqui realizando aqui com vocês, né, os exercícios, fazendo exercícios de diversas bancas. Então aqui tem a FCC, tem IBAD, tem Fundatec, tem Consulplan, tem VUNESP, tá? Às vezes eu acabo não colocando aqui, acabo esquecendo de colocar, mas as questões são de diversas bancas. Beleza. 5. Conhecer a diversidade do patrimônio étnico-cultural brasileiro. Compreender a memória como construção conjunta, elaborada como tarefa de cada um e de todos. Valorizar as diversas culturas presentes na Constituição do Brasil como nação. Desenvolver uma atitude de empatia e solidariedade para com aqueles que sofrem discriminação. Repudiar toda discriminação baseada em diferenças de raça, etnia, classe social, crença religiosa, sexo e outras características individuais ou sociais, exigir respeito para si e para o outro, denunciando qualquer atitude de discriminação que sofra ou qualquer violação dos direitos de criança e cidadão, entre outros, são objetivos de qual tema, gente? Pluralidade cultural, né? Nós estamos diante de um tema transversal aqui. Então, nós temos aqui um tema transversal, pluralidade cultural. 6. As opções a seguir apresentam objetivos de uma escola como organização multicultural, à exceção de uma. A exceção de qual? Vejamos. Avaliação dos discursos e das práticas para que as ideias preconceituosas não se naturalizem. Com certeza.
Aliás, a avaliação dos discursos e das práticas e o combate, né, aqueles discursos e práticas que manifestam ideias preconceituosas, equivocadas. Desenvolvimento da capacidade do indivíduo de valorizar os seus direitos, certo também. Reflexão sobre a relação de poder e cultura presente somente no currículo. Não, presente, na verdade, em todas as relações existentes na escola, né? Então, na gestão, dentro da sala de aula, em todas as relações, não apenas no currículo. Então, é a letra C. Ruptura com a ideia de que um padrão cultural é superior ou inferior, até porque, né, nós precisamos olhar para o relativismo cultural nesse sentido. Reconhecimento da escola como um locus cultural e que as diferenças sejam enriquecedoras. Beleza, então é a C mesmo. 7. Uma visão multicultural e crítica da educação exige a desconstrução de estigmas e preconceitos. Nesse sentido, a escola inclusiva deve afirmar a difusão das ideias das culturas desprivilegiadas, assegurando-lhes centralidade nos processos sociais. Não. A realização de atividades priorizando o conhecimento proveniente das minorias. A identificação e a valorização dos grupos étnicos até então discriminados, visando atribuir-lhes um lugar de superioridade. Aqui é essa ideia de que o negro é vítima de preconceito, então vamos fazer uma forma como o negro, fazer com que o negro ou o índio, por exemplo, ou o deficiente, eles estejam agora no topo, né, da hierarquia social, ou seja, vamos inverter a hierarquia. Não se trata disso. As diferenças culturais em um contexto de valorização de todas as formas de cultura, sim. Beleza? Então, na verdade, a ideia que nós temos na Resolução 1 de 2004, né, nas diretrizes. 8. Então, leia o texto. Aqui ele traz a Resolução 4 de 2010, que são as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Beleza, não vou nem ler. Rezende em Veiga, esse livro aqui é o projeto político-pedagógico, uma construção possível, tá? Então é um dos textos desse livro. Escreve que a realidade de um modo multicultural é hoje uma das verdades mais latentes e uma questão que necessita ser capturada e administrada pelas relações sociais das mais diversas instituições, dentre elas as educacionais. Para essa educadora e pesquisadora, a condição multicultural da realidade social traz ambiguidades que atingem a alma da escola e, mais especificamente, seu papel como instituição que se pretende formadora, oxigenada e apta à análise e à crítica. Então, nas reflexões que a autora apresenta, encontram-se argumentos em favor de que no desenvolvimento de suas atividades curriculares, o qual se dá no encontro entre culturas, a escola analisa as diferenças como. Então eu coloquei essa questão, gente, porque é muito interessante nós também entendermos isso. Como que a escola lida com as diferenças? Né? Será que isso é uma decisão só do professor em sala de aula? Será que isso parte de um trabalho isolado do professor? E esse texto, ele traz isso, é bem interessante. Eu tenho esse texto gravado nas aulas sobre o livro Projeto Político Pedagógico, uma construção possível. Então vejam aqui, ó. Diz, produtos dos processos vividos pelos alunos, os quais devem ser tomados como material de entrada, matéria-prima para o trabalho educativo de homogeneização e elevação cultural dos alunos. Nada a ver, né, gente? Reveladoras do histórico de vida dos sujeitos e que permitem distinguir aqueles alunos com cultura mais elevada, nada a ver. Produtos da história, entendida como sequência de rupturas e deslocamentos, da ideologia e das relações de poder, buscando a articulação entre o currículo e experiências vivenciadas pelos alunos. É a letra C, com certeza. Tá? Então, encontram-se argumentos em favor de que no desenvolvimento de suas atividades curriculares, a escola analise as diferenças como, e aqui vem o ponto importante, como produtos da história. Beleza? Isso deve ser discutido, essa questão deve ser discutida já na elaboração do projeto político-pedagógico.
Questão 9. A escola é considerada como um espaço multicultural, com diferenças, conflitos e diversidade, formando um grande grupo de características múltiplas. No que se refere à responsabilidade da escola, em consideração com a diversidade, é importante considerar que... Então vamos lá. Embora a escola esteja inserida na sociedade, seus problemas e especificidades não podem ser causa do problema e estabilidade para a instituição. Vejam, gente, embora a escola esteja inserida na sociedade, se a escola está inserida na sociedade, é óbvio que ela dialoga com aquilo que acontece na sociedade, né? Então, é óbvio que aquilo que acontece na sociedade influencia o que acontece dentro da escola. Está diretamente conectada com a formação para o mercado de trabalho, nada a ver. Mundo do trabalho, sim. Mercado de trabalho, não. O diretor e gestor deve propiciar um ambiente no qual a sua interferência na construção de uma escola inclusiva e reflexiva esteja apenas atrelada a uma administração técnica, pior ainda. A escola deve manter e investir em reuniões constantes com a família e toda a comunidade escolar, visando estabelecer relações mais próximas e harmonizar o ambiente escolar. É uma possibilidade, tá? É óbvio que, perto de tudo que nós vimos textos ricos, uma proposta bem crítica, né, de educação multicultural e interculturalidade. A D não é suficiente para que a gente possa realmente construir ali um espaço multicultural, levar em consideração as diferenças, etc. Mas para essa alternativa é a letra B. Como que a gente pode lidar com isso, né? Uma das formas seria, então, investir em reuniões constantes com a família e toda a comunidade escolar. E por fim, questão 10. Moreira apresenta elementos para reflexão sobre questões consideradas significativas no desenvolvimento do currículo nas escolas. A construção do conhecimento escolar como característica da escola democrática, que reconhece a multiculturalidade e a diversidade como elementos constitutivos do processo ensino-aprendizagem, é um desses elementos. Nessa perspectiva, o conhecimento escolar se apresenta como descontextualizado, gente? Não, né? Ainda mais diante de tudo que nós vimos. Um processo de revisão e de questionamento que marca os conhecimentos e os saberes em muitos de seus contextos originais, dispensáveis para a construção dos currículos? Nada a ver. Riscar isso aqui também. Um dos elementos centrais do currículo e sua aprendizagem constitui condição indispensável para que os conhecimentos socialmente produzidos possam ser apreendidos, criticados e reconstruídos por todos os estudantes do país. Então, o conhecimento escolar se apresenta como um dos elementos centrais do currículo, nesse caso. Saberes aparentemente puros também nada a ver. Isso aqui ficou feio, né? Saberes e práticas que se distanciam das questões de identidade social, não, que se aproximem, né, das questões de identidade social, interesses. Então é a C. Tá? Inclusive está bem dentro de tudo que nós vimos aí de base teórica. Beleza, pessoal? Finalizamos mais uma aula. Até a próxima. Valeu!